Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Oh. Ah, obrigado. Namastê, então. A continuação aqui, a nossa aula de sábado, segunda segmento, a próxima virtude, nós vimos, é uma tendência a querer viver fora das grandes cidades, né? Fora dos grandes centros urbanos, onde existe muito estresse, né? Mas fundamentalmente procurar uns lugares que sejam mais propícios ao desenvolvimento de uma mente mais satírica, né? Ah, quando eu ia lá, a última passagem minha pela Índia, as últimas vezes que nós fomos lá, no sul da Índia, né? Eu me dei conta assim que as pessoas iam para lá e não conseguiam, né? Eles todo ano tinham que ir para lá passar um período de meses. Por quê? Porque as mentes das pessoas, elas se tornavam muito mais pacificadas, mais pacíficas, mais satívicas, né? Mais calmas naquele ambiente. Era um ambiente era tão devocional, né? Que você sentia devoção assim, era muito tangível, né? Deus tinha símbolos de Deus para todos os lados e gestos, né, de pessoas, né, agradecendo a Deus ou fazendo pequenos rituaizinhos que eu perguntava o que que isso significa. Era tudo pedindo proteção, entre outras coisas, né? Então, aquela reverência, aquilo. Então, são lugares mais propícios, né? Enquanto que outros ambientes, eles são pouco propícios, ou outros são ainda obstáculos, né? No desenvolvimento de tudo isso, né? Então, o autoconhecimento, ele não depende de espaço e tempo e localização, né? Mas ainda assim, o desenvolvimento dessas virtudes depende do meio ambiente onde você viva inserido, né? Então é sempre assim, né? O desenvolvimento depende de diversos fatores, entre eles o que você faz e o que você não faz. O autoconhecimento depende somente de uma compreensão, mas você precisa desenvolver a preparação, né? Viver em mais isolamento, recorrer à solidão, não ter pessoas por perto. E aqui o senhor me faz, ele me fez lembrar do famoso Walkman. Vocês, né, acho que todos vocês lembram do Walkman, né? Não é coisa muito antiga, mas parece uma tecnologia, né, de 100 anos atrás, o tanto que essa high-tech desenvolveu, né? Eu deveria estar bem comigo, né? No início é difícil, a solidão é uma coisa muito difícil. Aqui ele fala assim: eu digo que eu deveria descobrir se consigo me confrontar. A dificuldade embutida na solidão é que o indivíduo, mais cedo ou mais tarde, se confronta. Ao contrário de um estilo de vida cheio de engajamentos com outras pessoas e muitas distrações. Nos dias de hoje, você pode permanecer tão distraído e tão ignorante na solidão, desde que você tenha o quê? O internet, a televisão, a distração é a mesma, entendeu? E a ignorância vai ser suportada também, apoiada. Então, esta solidão, né, é uma capacidade de permanecer consigo mesmo, de modo que o que esteja ali possa vir à superfície. Então, que venha à superfície, entendeu? É quase que uma oração, né, de um devoto mais maduro, é dizer assim, que os obstáculos entre eu e o meu desenvolvimento espiritual venham à superfície, doa o que doer, né? Uma oração bacana. Eu quero enfrentar tudo aquilo, eu quero me confrontar. Eu quero ver se eu sou capaz realmente. Eu me lembro das pessoas que, inclusive, uma colega, uma estudante nossa, recentemente fez aqueles famosos 10 dias de Vipassana, né?
E tem pessoas que têm medo antes de ir para lá porque elas não sabem se elas conseguem permanecer sem contato com outras pessoas por 10 dias, né? Eu tive uma pessoa de família, né, uma afilhada minha, e ela foi sugerida, foi convidada a fazer esses 10 dias de Vipassana. E ela estava morrendo de medo, morrendo de medo, morrendo de medo. Eu falei, vai, vai, Bia, não tem problema, vai, não tem problema não, vai, vai. E ela não segurou a onda, ela fugiu no meio do retiro, né? Fugiu mesmo, né? E uma pessoa do Vedanta Brasil recentemente fez, estava com medo também. Por quê? Porque se você fica em silêncio forçado, né? A estrutura assim força você. Você não pode manter o seu celular na mão, não pode contatar ninguém. Aí você vai se ver realmente, né? Vai ver o seu estado, a sua condição. Os problemas surgirão, sim. Isso também era muito evidente no processo de querer meditar, né? Querer meditar, tem até algumas piadinhas espirituais que dizem, né? A mente, quando ela vê que você sentou para entrar em meditação, aí ela começa a ficar agressiva e começa a te atacar mais ainda, né? Mas o fato é que, não, quando você senta, a mente no início talvez diga assim, tudo bem, eu te dou 10 minutos para sair disso, né? Aí você começa a querer controlar a mente vai ficando nervosa, vai dizer assim, já passaram 15 minutos, né? Aí quando você vê a mente começa a se rebelar contra você, aí quando você vê, você já está abrindo já a porta da geladeira. Você nem lembra que você saiu da sua almofada de meditação. Então, a reclusão, o problema do samsara, nós com Swami, está dizendo as palavras do Swami, o problema fundamental do samsara, nós só conhecemos quando nós estamos em solidão. Caso contrário, nós estaremos distraídos, né, por meio de várias diversões. Uma sociedade materialista, ela oferece o máximo de distração e diversão, né? Exatamente. As sociedades muito prósperas chegam num ponto, né, de atividades, né, de distração, entretenimento, diversão, né, que consomem a energia das pessoas totalmente, e as pessoas jamais se confrontam, né? Quanto mais você se entrega a esta cultura de diversão e distração, menos possibilidade você tem de diagnosticar o seu problema, né? É como alguém que vai e faz um período assim de solidão e volta e diz assim, agora eu diagnostiquei meu problema, eu tenho isso e aquilo, né? Por quê? Porque 10 dias em silêncio finalmente veio à tona, né? E para o Vedantino, né, um pouco de solitude, assim, no qual o indivíduo, com muita honestidade, se confronta, ele vai observar as vasanas que são as que mais estão obstaculizando, né? Porque não é que a gente possa forçar a maturidade, né? Mas a visão da imaturidade já por si começa a dissipar a imaturidade. Se a gente não vê a imaturidade, né, claramente, né, porque nós temos uma tendência de perder objetividade a respeito de nós mesmos que veio com nós, né, do nascimento, né? A gente se acha alguma coisa, tem umas ideias de nós que são maravilhosamente, né, positivas, né, egos, né, autoimportância, isso e aquilo, e de repente, né, e numa contemplação, numa upasana mais profunda, o indivíduo começa a entrar em contato com essas que nós vimos, né, no passado, o oposto daquelas virtudes, né, por exemplo, presunção, ou autoimportância, ou isso e aquilo, né, entre muitas
em oposição, em contrapartida à humildade, né? Etc. Então, a solidão ajuda para diagnosticar o problema. A solidão também tem outro propósito. O samsara se expressa em diferentes formas, na forma de ansiedade, de medo. Ah, isso aqui, ó. Então, você vai fazer um período de solidão assim, sem contato com nada, com ninguém, de repente vem à tona. De repente você vem de lá falando, assim, não, eu sofro de ansiedade crônica, eu sofro de síndrome, né, de pânico, eu sofro de paranoia e de perseguição, eu sofro de obsessão sexual ou romântica. Você pode vir de lá com diversas sacadas se você realmente permanecer integralmente, honestamente, objetiva, né, a respeito daquilo que vem da solidão, né? Na forma de ansiedade, na forma de medo, tudo isso pode vir à tona. Na forma de segurança, existem várias versões de samsara e uma expressão de samsara é a sensação de solidão. Isso eu não entendi. Na forma de ansiedade, o samsara se expressa de diferentes formas na forma de ansiedade. Na forma de medo, na forma de segurança, dois ponto e vírgula. Existem várias versões de samsara e uma expressão de samsara é a sensação de solidão. Então, uma das expressões, um dos sintomas do samsara é você sofrer a solidão ao invés de curtir a sua solitude, entendeu? Se você está bem resolvido, se você tem uma mente, né, pacificada, então a solidão é uma delícia. Mas se você tem uma mente muito conturbada, né, a solidão, ela é uma expressão enorme daquilo que é a doença do samsara. Você entende, Mariné? Hum. Então você entende, né? Todos nós entendemos. O problema da solidão que dói, digamos assim, é que é um sintoma do samsara, pode atacar a pessoa a qualquer momento de sua vida. É um sintoma do samsara. Isso pode acontecer na metade da idade, quando os filhos deixam a casa, né? Então, isso vai, desde o início, a gente vai tendo essa sensação, né? De sozinho dói, sozinho dói, sozinho dói. Meu pai sempre viveu em torno a muitas pessoas, desde que era garoto, casou cedo, isso e aquilo, e depois, depois de três casamentos, ele perdeu a última esposa, está com 96 anos ainda, agora ele está mais fixado ainda. Ele está trabalhando, né, persistentemente para arrumar uma namorada nova. E pior que são sempre namoradas 40 anos mais jovens, 50 anos mais jovens do que ele. Como se alguém fosse querer um velho doido como ele, né? Então, ah, o cara fica sozinho depois de uma certa idade, depois dos 85 talvez, aos 10 anos ele deve estar sozinho. Ele sofre, mas ele sofre. Imagina, ele endoidou, né? Viveu uma vida inteira sem jamais se confrontar com a sua solidão, sempre distraído, né? Então nós sabemos o que é a solidão que dói, e as escrituras nos dizem a solidão nos dói, né? Porque nós estamos sofrendo da doença do samsara, né? E a dor é simplesmente um sintoma, porque na ausência de atividade de compulsivas, engajamentos, interações e diversões e entretenimentos, aquilo vem à superfície, né? Não é que ela aparece do nada, né? Ela vem de dentro de cada um de nós. À medida que envelhecemos, as pessoas que estão por perto irão embora. A sensação de solidão dorme. De novo, acho que na aula de quarta-feira nós tivemos uma passagem que se referia ao fato de que nós nascemos sós, crescemos sós e vamos deixar esse mundo sozinhos, né? E imagina a dor.
do samsara no momento de deixar esse corpo físico, né? Né, Marcelo? Imagina a dor do indivíduo, né? Totalmente apegado a esse corpo e a todas as coisas obtidas e associações obtidas através desse corpo, né? Todo esse network de apegos, né? Aí, de repente, você não leva nada daqui. Você sai e vai sozinho, né? É um pânico, né? Portanto, a solidão precisa ser apresentada, afrentada, confrontada, desde o início, porque se você tentar depois do 85, como meu pai, você pira. Você tem que desenvolver a capacidade de estar só consigo desde a infância, tá? Você vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Porque senão tem um gap, né? Que é impossível de ser bridged, né? Portanto, aprenda a viver sozinho por um período de tempo, desfrutar um pouco de solidão. Qual é o melhor método? Vai passear, né? Fique sozinho, contemple, né? Deixe o seu Walkman. De vez em quando é melhor até deixar o celular com as aulas de Vedanta. Vai sozinho consigo mesmo para ver o que está dentro. Sente-se na praia. Oh, praia, que delícia. Mas sem ninguém. Descubra como você se sente. A velhice será maravilhosa se você aprender a lidar com a solidão. A velhice, ela é um problema enorme para o samsara, né? Você, para curtir a velhice, né? Você precisa de uma maturidade imensa e ela só é possível através desse processo de desenvolvimento espiritual. Mas se você realmente cresceu, amadureceu, você aceitará essas leis naturais da criação, a lei de que tudo que nasce, cresce, desenvolve, declina e morre, né? E você vai aceitar, né, o seu corpo declinando, as doenças chegando, a solidão se estabelecendo mais ainda, porque as gerações novas já não querem contato com você. Ninguém vai olhar para ver você passar, porque antes você passava, você era uma pessoa bonita, atraente, né? Aí quando você vê, ninguém está fazendo. Tinha uma amiga que dizia assim: porra, nada, agora ninguém vira mais o pescoço para mim, né? Então você vai aceitando tudo isso com maior naturalidade, com maior, com maior sabedoria, né? Onde é que eu estou aqui? Será maravilhoso. É maravilhoso porque a solidão pode ser aproveitada para um nididhyasana vedântico, né? Para um vedantino bem desenvolvido e mais especificamente para um jnani. A solidão pode ser aceitada ou para um karma yogi, né? Muito bem desenvolvido. Quando estamos sozinhos, não podemos trabalhar muito porque estamos fisicamente incapacitados. Quando estamos sozinhos, não podemos trabalhar muito porque estamos fisicamente incapacitados e as pessoas estão tão ocupadas, elas não têm tempo para falar comigo. E está dando aqueles exemplos que depois da idade, ninguém dá atenção para os velhos indianos, ninguém tem tempo, ninguém quer ouvir a história porque a história é uma repetição total, né? Eu já compartilhei com vocês, minha avó morreu com 97 anos. Meu pai está no mesmo caminho também. Nossa, eu tenho que me preparar para ligar para ele de vez em quando, ir lá e ouvir as histórias dele, porque é um disco, né? Um disco arranhado que fica repetindo a mesma história. Você, sim, 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 sim. Então, como é que fica, né? Como é que fica se a mente ficar kaput, né? Se a mente começar a rodar que nem um disco arranhado, né? Imagina a sua situação. A mente, como é que se diz? A mente deu defeito.
A mente não está funcionando mais bem. A gente tem que se imaginar nessa situação. A mente já não está boa, eu já não estou raciocinando bem, né? Você já deve ter me ouvido dizer que os últimos ensinamentos, os últimos cursos dados pelo Swami Dayananda, né? Que morreu com 80 e tantos anos, as exposições dele não eram boas. A mente estava fraca, né? Ele já era enfraquecido, ele viveu muito tempo fazendo diálise, ele tinha acabado com os rins dele, né? Então, uma mente fraca, aí você dá conta, olha, então, já não dá nem para falar de nada, né? É melhor ficar em silêncio, é melhor ficar quieto aqui, né? Porque tem que aceitar tudo isso, né? A gente tem que estar preparado. A gente tem que passar por esse ensaio, por esse treinamento, né? Para aceitar o envelhecimento graciosamente. Não é uma palavra bonita, graciosa. Graciosamente é uma palavra maravilhosa. O melhor ensaio, o melhor treinamento é obtido através da solitude, até que ela seja uma fonte de prazer e não mais uma dor. Não que você tenha que fugir do meio ambiente, fugir da sua vida, não, mas sempre que possível, esteja só. Aí ele diz: quem está dizendo isso? Ele está dizendo: não sou eu, não. Não fique zangados comigo. De vez em quando o Swami ele quer se isentar da responsabilidade dessas coisas, porque, como a gente sabe, Krishna Ji pega pesado de vez em quando, né? Muitos de nós nunca vimos o nosso terraço, a menos que vá secar floco de arroz. Então, aqui ele está falando dos terraços, né? Porque lá na Índia eles não fazem telhas, eles fazem uma casa, são uma sociedade muito pobre, né? Aí faz uma laje, joga o concreto em cima e é tudo aí, né? Faz um buraco para escorrer a água, se der infiltração, deu. E ninguém sobe lá para curtir uma vista maravilhosa, bonita, né? A mesma coisa no Brasil, em sociedades, em ambientes, né, mais pobres no Brasil. Ninguém vai lá no terraço, né, na laje, para curtir o visual e contemplar a natureza, né? Eles vão lá no máximo para fazer um churrasco, né, Marcelo? O pobre faz churrasco na laje, né? Então, de vez em quando é bom parar para olhar ao seu redor, ficar em silêncio, procure lugares isolados. Então, por isso devemos misturar. Não, não é misturar com as pessoas de modo algum, não. A gente precisa, né, lidar com as pessoas até que você já não precise, que é mais ou menos o meu caso, né? A minha necessidade de associação com pessoas é mínima, mas minimamente mínima, né? Mas muitos de nós precisamos por questões profissionais, por questões de família, né? Então, dentro do possível, né, a gente vai tornando essas associações mínimas. Por quê? Porque eu tenho uma filosofia que é muito simples. Se você se associa com pessoas que são absolutamente sansaris, né? E você sabe que não existe modo de você ajudá-las a resolver, né, esta condição do samsara, porque elas nem sabem que elas estão sofrendo uma doença, né? Então, se você não pode ajudar, não faz sentido associar. Associar é quando você pode adicionar valor para o outro, adicionar valor para o campo, né? Então, quando você vê que você não pode dar a mão para alguém para levá-la um pouco, né, é melhor você não dar a mão para esse alguém, porque de repente esse alguém vai puxar você para baixo. Esse também é outra opção, né? Então, você tem que ficar muito atento com as associações das pessoas. Isso não significa ir morar na floresta, mas você tem que selecionar muito as suas associações para você não ficar viciado,
nas associações, porque isso acaba se tornando uma vássana de evitar o confronto consigo mesmo. E aí a vida do Sansara é cheio de encrenca com outras pessoas. A associação com outras pessoas proporciona uma condição ideal para que você não confronte a si mesmo. Você esquecerá os seus problemas, portanto, inicialmente você pode sair por necessidade, cria o hábito de ir saindo, dando espaço para você se confrontar. Some aqui fez uma piadinha, né? Em alguns lugares. A gente pode ir para cá, ir para ali, fazer o nosso puja, retornar para o nosso caminho espiritual nesse sentido. Aí ele fala na estrada Mambuca, eles escrevem também esquina da pizza. Eu li como Biksha, esquina da esmola, Biksha, né? Ele leu mal. Lá na Índia, eles chamam, as lojas que estão na esquina, eles chamam corner, não sei que corner, não sei que corner, não sei que corner, né? E ali em Tiruvannamalai tinha uma lojinha de comida, né? Que vendia umas comidinhas gostosas, muito gostosas, mas a condição de higiene era péssima, né? O dono da lojinha não colocou esse nome, mas a loja era famosa ali em Tiruvannamalai como Dirt Corner. Dirt Corner. Dirt Corner é a esquina suja, né? É um corner, um local sujo, sem higiene. Dirt Corner. E deu marketing, ficou famoso o Dirt Corner. Todo mundo ia lá porque sabia que, apesar de ser dirt, sujo, né? Era gostoso, né? E barato, né? Dirt Corner. E aqui o senhor me fala sobre essa esquina. Eles colocaram a esquina da pizza. Não vai para a esquina da pizza, né? Procure ficar mais consigo, né? Porque você vai para os lugares e tititi, 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 todo mundo contando as suas histórias. A gente vai ficando mentalmente fraco, sem coragem para nos confrontarmos com nós mesmos. Portanto, Cristo nos adverte veementemente para nunca se apegar à companhia das pessoas, pois isso se torna uma vassana devoradora ou uma forma de escapismo. Shankaracharya, no seu comentário, escreve uma nota, mas diz que não há problema se for associação com um guru, um homem sábio, né? Portanto, sadhana, atração pela companhia dos homens sábios. Então, de novo, voltando para o tema, né? O tema é retirar a nossa associação, a nossa conexão com o mundo e o tititi samskaric do mundo e trazer para onde? Para os sábios, né? Trazer para as escrituras que surgem como um pacote único com os sábios, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de associação com outros seres, porque a gente projeta no outro o nosso ego. A gente pensa que o sábio também é um ego. Eu não vou me associar com o sábio, eu me associo com as escrituras. E depois, as escrituras, sem um expositor sábio, elas servem de pouco valor, né? Portanto, Shankaracharya diz, não existe problema de associação e companhia com um Satipurusha, um sábio. Portanto, sadhana, atração pela companhia dos sábios é não somente aceitável, mas recomendável, porque eles irão ajudar a nos adequar, a nos guiar e nos guiar adequadamente à sabedoria, né, transformadora. De qualquer outro lugar, você deve ter cuidado, né? Então é sempre isso. Eu me lembrei agora de uma outra passagem da minha vida, que eu ia da Índia, dos meus ambientes espirituais,
E aí eu vinha para o Ocidente, para a Europa, principalmente na Europa, aí alguns colegas, pessoas que eu conhecia, onde eu ia lá para levantar a graninha, para voltar correndo para a Índia, eles me davam indiretas, né, dizendo assim, você está dependente. Você está dependendo do Asha, está dependente do guru, né? Você está apegado, né? Etc, etc. E eu tinha uma resposta que era muito clara na minha mente, né? Eu dizia, sim, esse é um apego que eu reconheço, mas é um apego que eu acredito possa me conduzir ao não apego futuro, né? E é mais ou menos por aí, né? Se a gente precisa de associação, se algumas associações desenvolvem apego, como é natural, nós vimos na nossa classe de quarta-feira, né? Que seja um apego que nos conduza ao desapego total, total independência. Constante em autoindagação e não perder de vista o fruto do autoconhecimento, tudo isso é dito ser o Yana. Tudo que se opõe a isso é dito ser Anyana, ignorância. Que verso é esse? Esse é o próximo verso, Marcelo? É o verso de hoje? Sim, é o verso 12, né? Tá. Então, constante autoindagação e não perder de vista o fruto do autoconhecimento. Então, uma passagem interessante aqui, você está fazendo a sua investigação, a sua indagação, a sua inquirição, né, o seu nididhyasana, e você não perde de vista o fruto do autoconhecimento. Tudo isso é yana. E ele está falando de um yana, muito provavelmente ainda, em termos da virtude, não do Atmayana, né? Constante autoindagação, inquiração, investigação, né? Observação, né? Não perdendo de vista o fruto do autoconhecimento. Então, o meu objetivo é o que é o Atmayana, né? E eu estou aqui desenvolvendo essas virtudes, essas qualificações, como assim? Buscando associações mais satívicas, associações dos sábios, que possa me conduzir à minha independência, né? Tudo isso é dito ser virtude. Yani aqui significa virtude. E eu não posso perder de vista o fruto do autoconhecimento, porque eu faço tudo isso não simplesmente porque eu queira ser uma pessoa virtuosa na estrutura, nos grupos religiosos. Em geral, as pessoas veem as virtudes religiosas, né, obtidas através de condutas, né, condutas muito disciplinadas, não pode fazer isso, não pode fazer, para ser uma pessoa virtuosa, né, sem muito elemento de conhecimento e compreensão, as pessoas veem as virtudes como um fim por si, né? Aqui a virtude está sendo apresentada como a palavra yana, mas ela não é um fim, é um meio, né? Então, eu não perco de vista o fruto do autoconhecimento, porque aquele é o fim, as virtudes são o meio, né? Então, através deste meio, o desenvolvimento, o refinamento, a purificação, isso tudo é o meio. O fim é o Atmayana. Eu jamais devo perder o fim, né? Porque senão eu posso permanecer paralisado no meio, como uma pessoa muito virtuosa, muito pura, né? Aquilo que se opõe a este tipo, né, de desenvolvimento ou de virtude, né, é chamado de aniana, significando é o oposto da virtude, né? É o oposto dessa virtude. Então, a virtude que se apresenta neste verso, né? Isso mesmo, é não perder de vista o fruto do autoconhecimento, né? Então, isso a gente tem que permanecer muito focado. Existem duas tendências. Uma tendência é você entrar no caminho, você ouviu falar de alguma coisa mais frequentemente referida como despertar ou como iluminação. Nós chamamos disso simplesmente de autoconhecimento. Então, esse é o fim, né? A maioria das pessoas é atraída pela ideia da iluminação que faz do indivíduo um indivíduo especial, né?
Então, este é o fim, né? Então, eu quero o fim, mas para obter o fim, eu tenho que obter o meio. O meio são desenvolvimentos de qualificações, virtudes, né? Do complexo corpo, mente, sentidos, né? Não, mas eu quero o fim e eu não tenho tempo para perder, né? Então, eu negligencio o meio de desenvolvimento das virtudes, né? Então, aqui o yana significa virtudes. Aquilo que se opõe a, a este desenvolvimento desta virtude é dito ser anyana, né? Aquilo que é contrário a esta virtude que é tão fundamental, né? Então, essa virtude aqui apresentada neste verso é jamais perder de vista, né? E não perder. Aí não, a constante e não perder, não sei. Vamos ver o que que o Swami diz, porque tem dois elementos aqui. Uma é a constante autoindagação, que é uma virtude importante, e o outro é sem perder de vista o fruto do autoconhecimento. Tem dois elementos ali que vamos ver o que o Swami diz. A próxima virtude, na primeira linha e na segunda palavra, e não perder de vista o fruto do autoconhecimento. Todas essas virtudes ou valores são prescritos para o bem do Yogyata, purificação mental para obtenção do Atmayana, né, do autoconhecimento. Né? Então, tudo isso são virtudes ou valores indispensáveis e prescritos para a internalização, para a assimilação e retenção do autoconhecimento. Isso tudo, em outras palavras mais simples, é um processo de purificação e refinamento do complexo corpo, mente e sentidos. Ao ganhar a elegibilidade para o Atmayana, o que você alcança no final? Você alcança o Atmayana, né? O próprio Atmayana, né? O Atmayana não como meio através do qual, mas sim como fim após ter passado pelo meio, o desenvolvimento das qualificações. Se eu tenho que ter um valor para yana, purificação, para o autoconhecimento, né? Então devo ter um valor para o autoconhecimento. Então, quando nós chegamos no Vedanta, a nós é apresentado a espiritualidade como um processo, mas existem dois objetivos apresentados claramente, tá? Ele diz assim, você tem um objetivo que é compreender a natureza de Saguna Ishvara, tá? Porque você compreendendo a natureza de Saguna Ishvara, você vai viver em harmonia com esta natureza de Deus, né? Com as leis e princípios de Deus, e isso vai favorecer o desenvolvimento das suas qualificações, da purificação e etc e a maturidade, etc. Então, você está entrando em contato com o meio, né? O processo através do qual você refina, purifica e se harmoniza com as leis e princípios do campo, né? Mas o Vedanta, quando apresenta este caminho, ele imediatamente, simultaneamente apresenta, mas isso é a sua destinação intermediária, a sua destinação final é o Atmayana, né? Eu tenho que ter um valor enorme para o Atmayana, caso contrário, eu permaneço preso no processo de desenvolvimento de virtudes ou de purificação ou melhoramento do corpo, mente e sentidos, como está sendo colocado aqui. Você entende, Márcia? Na linguagem do Swami Paramarthananda, ele diz que o Atmayana, sem este processo de desenvolvimento de tais virtudes, que é o processo de preparação, purificação, o Atmiyana é impossível. E o processo de desenvolvimento de tais virtudes, né, que em outras palavras é preparação, purificação, refinamento, né, ele é incompleto sem o Atmiyana, né? Então, o cenário aqui é duplo, né? É um do indivíduo tentar passar por cima do processo de desenvolvimento, porque ele está tão interessado no fim que negligenciou o meio, ou ele fica tão focado no meio que ele esquece realmente
que a destinação final é o Atmayana, né? Só homem entra aqui no, nos exames de Graduate Management lá na Índia, 25 anos atrás, pós-graduação, teste em inglês com língua acadêmica, valorizo todos esses exames quando valorizo o benefício e o resultado. Então, está dizendo, quando você quer se tornar um médico, né? Ou um engenheiro, né? Ou um biólogo, você valoriza aquele degree, né? Aquela expertise, né? Aquela profissão, aquele conhecimento, na medida que você valoriza, né? Todo o processo de desenvolvimento que passa através de diversos exames, né? É um passinho aqui, um passinho ali, outro passinho aqui, aí outros testes, ou essa matéria aqui eu não gosto, essa eu não sei muito bem, será que eu vou passar isso? Cada obstáculo precisa ser, é, né? Como se diz? Transposto. Transposto. Obrigado, Marcelo. Então você vai valorizando tanto o processo, mas você está valorizando o processo porque você valoriza o quê? O fim, né? A destinação, os meios e o fim. O amor pelos meios é diretamente proporcional ao amor pelo fim. Isso aqui é um insight muito bacana. Quando a gente tem um amor muito grande pelo fim, né, que é a compreensão da natureza de Nirguna, Ishvara, Nirguna Brahman, né, aí a gente vai apreciar e desenvolver um amor proporcionalmente pela compreensão da natureza de Saguna e Ishvara, porque este é o meio. Muito bonito. O amor pelo meio é diretamente proporcional ao amor pelo fim. Essas virtudes eu valorizo se eu tiver um amor, um valor muito grande pelo autoconhecimento que transforma e liberta. Então, quando terei um valor por Yana, eu só terei se eu compreender, se eu acreditar, se eu tiver confiança na Escritura e no Guru a respeito dos frutos do autoconhecimento, né? Se eu entro em contato com as Escrituras procurando defeito, ou se eu entro em contato com o Guru procurando encontrar algum defeito, aí já fica mais difícil, né? Então a gente vai encontrar valor pelo processo na medida que a gente tem totalmente confiança, né, nos frutos dos conhecimentos como expostos pelas escrituras, né? Eu tenho que compreender e ter confiança nas escrituras e manter em mente o benefício do Atmiyana. Este é o propósito final, este é a destinação final, este é o palan, o fruto, o ganho, né? Você vê todos os nossos textos, existe uma passagem na qual os frutos do autoconhecimento são apresentados não somente para motivar, mas para estabelecer mais facilmente essa confiança dos estudantes, né, dos discípulos, de que o Atmiyana é possível e ele é realmente transformador, né? Radicalmente transformador. Eu preciso saber o que eu vou ganhar com este Atmiyana, caso contrário, eu diria, por que que eu tenho que passar por todos esses estágios, né, intermediários? É por isso que no Gita, como em todas as nossas escrituras, aqui e ali Krishna de novo apresenta os benefícios do autoconhecimento, ou as características do Yoni, aqueles firmes na sabedoria, características do devoto mais elevado. Qual é o principal benefício dado no segundo capítulo? Atmaneya, satisfeito consigo mesmo e por si mesmo. Isso também é muito bonito, né? Este é o sintoma mais fácil de ser observado e identificado, o indivíduo que é satisfeito consigo mesmo e por si mesmo.
o último benefício é que eu estou confortável comigo mesmo, independente dos outros e das condições do campo. Aquele que está livre de desejos, outra passagem do Gita, capítulo 2, aquele que está livre de desejos em meio aos prazeres, os desejos sensoriais, cuja mente não se perturba com os problemas e que está livre de apego, medo e raiva, é considerado um sábio de conhecimento firme, né? É um verso denso, né? Ser livre dos desejos, né? Os desejos que, uma vez obstruídos, causam perturbações mentais e emocionais, né? E essas perturbações são os problemas, né, que nós enfrentamos. Tal indivíduo é livre do apego. Portanto, ele é livre também não somente do desejo, mas do medo e das outras emoções mundanas que perturbam a nossa mente mental e emocional. Somente então o indivíduo é considerado um sábio de conhecimento firme e bem estabelecido. As coisas podem ser favoráveis, o meio ambiente pode ser favorável, desfavorável. O autoconhecimento não nos dá uma experiência transcendental, não nos propicia um status diferente. O autoconhecimento, ele simplesmente nos propicia uma certa imunidade psicológica, mental, emocional a respeito das nossas experiências humanas, né? E aqui tem uma passagem que eu gosto muito, é que o indivíduo já não é mais suscetível vulnerável às modificações de humor, os transtornos de humores, né? O Aniane, existem diversos graus de Anianes, né? Existem alguns Anianes que são sansaris, são Anianes, mas eles psicologicamente eles são mais bem estruturados, né? Mas a Niane é sempre a Niane, está sempre vulnerável a aquilo, humores, né? Aquela coisa assim, o indivíduo acorda um dia, nossa, de onde é que veio esse humor, né? Aí esse dia, não, o cara está mal-humorado hoje, não chega perto dele não, né? Chega não porque é perigoso, né? Então, os humores, eles podem variar, né? Humores mais tamásicos, o indivíduo se torna mais deprê, né? Sem saber de onde que chegou essa tendência deprê. Os humores mais rajásicos, eles podem surgir, né, como tendências de reações mais agressivas ou violentas, né? Esses são os transtornos de humor, são materiais depositados na mente causal, na mente inconsciente, que vêm à tona assim na mente consciente, e quando você vê o indivíduo é escravo daquele tal humor, o transtorno de humor. Eu lembro de tudo isso. E por isso eu posso, como testemunha viva, dizer, o Atmiyana resolve todo esse problema de humores. Dayananda Swami diz que aquele que é dado a humores é chamado de Mudaha, é confuso, é tolo. Então, para tudo, preciso de humor. Para vir à aula, não há humor. Então, eu estou dizendo assim, não, eu tenho que ver o meu, no inglês, eu tenho que ver o my mood. Se eu ver se eu estou com humor para assistir a aula hoje, I'm saying, am I in the mood, né? For Vedanta today, I'm in the mood for estudar matemática hoje, I'm in the mood to go to the cinema today, né? Então, o indivíduo que vive guiado por essas tendências, esses moods, qual é a minha predisposição causal, qual é o meu desejo inconsciente que está produzindo essa tendência de me enganjar com isso ou com aquilo, né? Então, aquele que é governado por humores é confuso. Mas quando você se torna um vedantino, você não precisa de humor nenhum para vir numa aula, né? Você simplesmente, você vem porque você tem um valor pelo
o autoconhecimento, ou o conhecimento espiritual, que resolve o problema do transtorno de humores. Portanto, o transtorno de humor é uma condição externa àquilo que nós somos, mas ainda assim, é externa porque a gente pode ver elas objetivamente. Quando ela vem à superfície, quando ela vem em nossa mente consciente, a gente sente ela e fala assim, nossa, que humor é esse? Né? Então, estou me sentindo assim, estou me sentindo melhor, pior, estou me sentindo mal, pá, né? Agora eu estou de mau humor, estou de melhor humor. Então, é um objeto de experiência, naturalmente, né? Ele existe fora do âmbito daquilo que é a nossa capacidade de testemunhar, o complexo corpo, mente e sentidos, né? Ah, mas são condições externas, mas não externas no sentido de lá fora, mas ainda são externas porque são alguma coisa que nós conseguimos objetivar, né? Objetificar, né? Então, imagine um indivíduo que tem uma perspectiva a partir do Atman, né? Eu sou esse princípio consciência, testemunha, esse conhecimento vai purificando o material depositado no corpo causal, né? Os humores vão desaparecendo, né? E aí as condições externas que são internas, que são todos esses humores, essas tendências mentais, emocionais, sentimentais depositados na mente causal, que são associadas com ignorâncias que se manifestam como sentimentos de desconforto, né? Então isso, né, é aquela condição externa a mim, muito embora esteja presente no corpo causal e no corpo sutil, ela vai sendo dissipada, dissipada, né? Então, o indivíduo vai se tornando menos e menos vulnerável, não somente às condições do campo lá fora, como às condições do campo cá dentro, aqui dentro, que é o material na minha mente subconsciente. Portanto, o indivíduo livre dessas condições externas lá fora, as externas e internas mais íntimas, né? Ele se torna mais imunizado, mais equilibrado. Esse é chamado de Jiva Mukta, liberado ainda enquanto associado ao corpo físico. Se eu puder desfrutar desta imunidade emocional, a única injeção que lhe dá esta imunidade é o Atmajnana, o autoconhecimento. Quanto mais eu apreciar este fato, este valor, quanto mais eu tiver confiança nessas escrituras e no Guru, mais eu terei valor para o processo de desenvolvimento do Jnana, que são das virtudes ou as qualificações necessárias, né? Eu preciso ter um valor enorme pelo fim para me valorizar a dificuldade de passar pelo meio através do qual eu chego ao fim. Não existe shortcuts, não existe atalhos nesse processo. A gente tem que passar pelo meio. Então, de Jnana Yogyata, purificação mental, preparação, refinamento, para o Atmajnana final. Para o Jnana, o autoconhecimento, e para a libertação, né? São os steps ditos, né? O autoconhecimento ainda é um processo a partir do qual o indivíduo se liberta mais rapidamente dos resquícios de ignorância ainda influenciando a experiência do indivíduo. Eu devo entender esse processo, esse caminho, né? O fruto final é moksha, a libertação. É preciso desenvolver essas virtudes, essas qualificações, né, para obter o autoconhecimento, e o autoconhecimento marca o início de um outro processo, é um processo através do qual a purificação acelera ainda mais, a doença, os resquícios da doença do samsara vão dissipando mais rapidamente, e o indivíduo chega a se sentir relativamente muito bem livre da problemática humana, né? Liberado enquanto vivo, né? Eu devo compreender todo este caminho, todo este processo e jamais esquecer nem o meio, nem o fim. Ok? Marcelo, olha, agora que eu
estava mais animado para continuar, mas bateu a hora de botar arroz no fogo. Então a gente vai ter que parar e a gente volta amanhã para dar continuidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Om Vishwara Namastê. Obrigado, meus amores do Vedanta Brasil.